Fala gurizada, que é o Léo da Deslocadora, e hoje eu vim mostrar pra vocês aqui um set de Desio Film Vespid Primes. Pra quem é esse vídeo? Esse vídeo é pra quem tá interessado eventualmente em comprá-las ou alugá-las em 2026 e pra aqueles nossos clientes que eventualmente não tem tempo de vir aqui na locadora escutar o que a gente tem pra falar delas, enfim, um papo sobre essas lentes aqui. E claro, vale ressaltar que esse vídeo não é patrocinado pela Desio, a gente tá simplesmente falando nossa opinião aqui. Nós somos uma locadora de equipamentos do interior do Rio Grande do Sul que atende produções de estruturas pequenas, médias e início de grande, veja, bem o que essas lentes atendem. Já adiantando também para vocês que nós não vamos ter o teste delas, tanto técnico quanto artístico, nesse vídeo. Nós vamos fazer um vídeo separado, a gente prefere deixar o papo aqui e o teste para outro vídeo. Caso a gente já não tenha produzido esse vídeo, eu vou deixar no card aqui em cima, mas se não, em breve ele estará disponível. Nosso primeiro contato com a Desio foi em 2022, bem na época que a gente estava abrindo a locadora, e eu estava em busca de um set de lentes cine custo-benefício que fizesse sentido para esse início de locadora, né? Trazer alguma coisa diferente, mas que também não fosse num preço tão exorbitante. E veja, essas lentes aqui, embora sejam custo-benefício, né, dentro do mercado de cinema audiovisual, sim, elas eram muito baratas frente a outras lentes cine mais consolidadas no mercado high-end, só que também não eram as mais baratas. Tinha opções mais baratas, mas mesmo assim essas lentes foram ainda as que nos chamaram mais atenção pela relação entrega e valor de mercado. E o contato foi justamente um e-mail que eu mandei para a Desio. Quem me retornou foi uma das vendedoras atendentes, a Kelly, mulher super querida. A gente trocou uma boa ideia ali, não só a respeito da locadora, sobre a própria produtora que a gente estava montando também, nossas ideias. Foram bons ouvintes, assim, foi bem legal o atendimento. E claro, esse também foi um dos pontos que nos deu mais coragem de apertar o gatilho, né? Então, essas três lentes aqui foram compradas em 2023, tem praticamente agora 3 anos de uso, a gente está no início de 2026 quando eu estou gravando esse vídeo. São elas as lentes 21, 40 e 75mm. Todas T2.1, né? T2, com todas elas cobrindo sensores full frame, 77mm de filtro de rosca e 80mm de diâmetro para Matchbox Clip-On. Veja, nessa data que a gente está gravando esse vídeo, fevereiro de 2026, essas lentes estão no mercado ali por volta de $800, que hoje trazer para o Brasil, se fosse comprar esse set de lentes aqui, das 3 lentes separadas, né? Porque elas estão até fora do set padrão da Desio, principalmente a 21 e a 40, a 75 está dentro do padrão, mas a 40 e a 21 foram lentes até que foram lançadas depois do primeiro set de Desio Vespid, né? Mas hoje, se vocês derem uma olhada lá na BH, vai estar $800 cada lente. E hoje no Brasil, para trazer elas, vai estar algo em torno de praticamente uns R$30 mil. Valor de locação delas, hoje por aqui para alugar as 3 lentes está R$850 o dia e R$350 o valor individual de cada uma. Veja, a relação preço de compra e de locação de fato muda bastante, assim. Esse é um dos pontos que claro, chama mais atenção, né? Comprar um set de lentes desse, dependendo do teu uso, não vale a pena de fato, porque sim, com o decorrer agora do vídeo, vocês vão perceber que elas são lentes muito versáteis, dá para atender diversas demandas. Só que, claro, é um set de lentes, ele nunca vai ser bom o suficiente para fazer tudo que tu precisa. Até por isso vale muito mais a pena alugar, principalmente por valor. Pensa, sair de R$30 mil para comprar as 3, assim como alugar ambas por R$850 o dia. É uma diferença muito gritante e na prática quem paga é o cliente de vocês, assim como a produção que vocês vão estar usando elas, né? E sem dúvida, nesses 3 anos que elas estão por aqui, são as lentes cine mais locadas, mais procuradas. O nome da Desio no Brasil tá ficando cada vez mais grande, assim, né? Comparado no início, logo que a gente tinha comprado elas. Mas o bacana é que a Desio tá se solidificando cada vez mais no mercado nacional e mundial e produzindo coisas realmente de alta qualidade. De fato, nossos clientes que alugam por aqui, a primeira impressão deles e a grande diferença é quando chega na pós-produção, né? Tu olhar uma imagem que é sim diferente de uma lente fotográfica, não tem como negar isso. Não só pelos elementos ópticos presentes na lente, que de fato são de mais qualidade, a mecânica, né? De fato, quando tu pega elas na mão, percebe que são lentes diferentes de muitas outras que às vezes as pessoas estão acostumadas, no nosso caso aqui. E mesmo elas não sendo essas lentes absurdas, em questão de valor, são lentes que nessa primeira impressão, nesse primeiro toque, elas passam essa ideia de robustez, de qualidade. E claro, uma pessoa que vai estar pagando a diária disso aqui é o mínimo que ela espera, né? O look delas é uma coisa interessante porque elas ficam num balanço de nítido, mas lentes também com características. Claro, não é nada vintage, elas são muito mais nítidas do que vintage, mas não são sharp o suficiente para se comparar, por exemplo, a uma ARRI Master Prime, a uma ARRI Signature Prime, não.
essa não seria a linha delas, até mesmo por isso, elas são muito comparadas às ARRI Ultra Prime, que lógico, são lentes de diferentes valores, né? Não tô aqui para falar que na prática é a mesma lente, não, são lentes diferentes, mas que esteticamente produzem uma imagem bem similar. Eu não vou ter as ARRI Ultra Primes aqui para mostrar para vocês esse comparativo, mas eu vou deixar no link aqui do card um vídeo do Jesse Schroeder, um cara lá de Chicago, que ele fez um vídeo comparativo tanto da Desio Vesp quanto da ARRI Ultra Prime, assim como fez um comparativo, um vídeo teste da Desio 40mm com a Angenu Optimo, a Cooke Mini S4 e a Cooke Pancro, todas 40mm, e colocou todas uma lado a lado, e vocês vão perceber que de fato isso aqui não fica muito para trás não, assim, pela relação de preço e entrega, de fato isso aqui é impressionante. É até engraçado pensar isso, porque com o preço de uma Angenu ou de uma Cooke, tu acaba conseguindo comprar, sei lá, 8 dessas aqui, e aí é aquela história. As lentes são diferentes? Sim, com certeza. Não estou falando aqui que elas são lentes idênticas, não estou querendo também afetar o nome de nenhuma outra marca. Só que na prática, no resultado final, o que vai estar queimado ali no filme, para as pessoas vai fazer tanta diferença se foi gravado numa Cooke, numa Angenu ou numa DZO, assim como numa lente fotográfica? Talvez não. Mas eu sei, muita gente quer usar uma Angenu, uma Cooke ou qualquer outra lente mais high-end para, enfim, fazer aquela fotinho no viewfinder, né? Mostrar que o cara sabe fazer aquela fotinho de bastidor. Porque, lógico, é muito mais legal gravar numa Angenu, numa Cooke nesse sentido do que tirar uma foto com uma DZO ou com uma Sigma 1835, né? Ainda a respeito das imagens que elas produzem, são lentes zero distorção. De fato, a 21mm, que seria a lente mais esperada a ter distorção, não tem nenhuma assim visível aos olhos. Lógico, se tu colocar dentro de um quadro teste, de repente alguma coisinha tu vai perceber, mas assim, é aquela história. A gente não grava quadro teste, a gente grava pessoas, paisagens, espaços, né? Então é muito difícil perceber isso quando está gravando essas coisas, a não ser, claro, um quadro teste, mas enfim. Como eu digo, são zero distorção, lentes sem focus briefing, isso também de fato é uma coisa muito bacana delas, lentes que às vezes, pelo preço, uma das coisas que se sacrifica é isso, mas não, aqui de fato em qualquer uma das lentes não tem focus briefing, e a aberração cromática delas praticamente visível aos olhos não tem nenhuma, coisa de quadro teste novamente, que se tu ampliar muito a imagem tu vai perceber que umas puxam aberrações mais para magenta e outras puxam mais para verde. Mas enfim, detalhes que assim não são perceptíveis aos olhos e na prática para a grande maioria das pessoas não vai fazer diferença nenhuma. O match entre elas é praticamente idêntico na 75 e na 40, mas na 21mm ela puxa um pouquinho mais para verde, coisa que eventualmente numa câmera que tem ajuste de tinte tu consegue acertar, assim como tu levar para o DaVinci, um ajuste muito simples ali, tu consegue dar um match em todas elas, nada se comparado a um set que às vezes as pessoas montam de lente fotográfica, que aí de fato chega na pós-produção e é um desastre, assim, tem que trabalhar muito em cima para chegar uma coisa praticamente idêntica à outra, mas não é o caso por aqui. Saindo de ótica e indo para mecânica, essas são lentes muito bem construídas, considerando a época também que a Desio lançou elas. A marca ainda não estava tão consolidada no mercado, até mesmo mundial, mas mesmo assim não deixa a desejar, não tem nenhum problema usar follow focus nela, o motor funciona super bem até em torque baixo, elas são muito leves nesse sentido. A única coisa que me incomodou um pouco foi que os anéis de diafragma, eles estão leves até demais. No meu gosto eu preferi eles um pouco mais pesados até mesmo para não alterar o diafragma durante a gravação, mas assim, não é que ele é leve ao ponto de tu mexer a lente e ele mudar, não. Às vezes é uma esbarrada que outra acaba alterando e enfim, isso não era o que a gente esperava, né? E claro, isso também pode ser um problema na nossa unidade, eventualmente se tu comprar uma outra hoje em dia, pode ser que isso daqui já venha ajustado. Elas estão disponíveis em mount EF e PL por aqui, agora elas estão em mount EF. Assim, é os dois mounts mais universais, né? Tu consegue adaptar para muita coisa e lógico, eventualmente eu vou fazer um vídeo mostrando como é que faz a troca de bocal, que é uma coisa muito simples, mas enfim, vale um vídeo, é interessante de mostrar isso. Tanto o mount EF quanto o mount PL, para essas lentes com esse peso delas aqui praticamente não faz diferença nenhuma, elas são lentes realmente muito leves se comparadas a muitas outras lentes Cine. E claro, ainda em 2026 elas são lentes que valem a pena não só alugar, mas eventualmente a pessoa que está pensando em adquirir elas não ficam para trás das novas concorrentes, né, as mais novas. São lentes muito sólidas que ainda têm muito mercado pela frente. O que eu melhoraria nessas lentes? Olha, são lentes
de construção muito boa. Talvez eu alteraria só essa questão do diafragma, né? Mas que, enfim, é uma questão de ajuste. Às vezes até com uma manutenção tu já consegue ajustar isso. Oticamente nada, obviamente, cada lente tem sua estética. Talvez eu só deixaria elas mais rápidas, né? Para ter como uma opção. Não que T2 não seja rápido, mas se elas fossem T1.4, eventualmente até T1, seria muito bacana. Lógico, isso acabaria afetando não só no preço delas, mas também no próprio tamanho. A Deseo lançou a Deseo Arliss, né, que seriam a versão 1.4 delas, elas são até diferentes da Vespid esteticamente, só que são lentes muito maiores, uma frente de 95mm, se eu não me engano, enfim, lentes para outras propostas de fato são muito diferentes dessas aqui, e para nossa região, para nossa realidade, elas acabam não compensando tanto, embora, claro, eu gostei muito dos resultados e o fato também de elas serem T1.4. E fora as Arliss, a Deseo também já lançou as Vespid 2, atualização dessas aqui, que chegaram com os metadados cookies, desceram também o diafragma para 1.9, que também é praticamente a mesma coisa, mas lentes que, pelo que eu vi, tem mais nitidez até do que essas aqui, são uma opção interessante, mas não eventualmente da gente ter elas junto com essas aqui. A gente pensa de adquirir essas Vespid 2, mas daí, não junto com essas aqui, de fato, ter os dois sets junto não faria muito sentido. Nós temos também o set de Iniciatena, que são T1.9, que são lentes mais nítidas do que essas aqui. Tu vê, é bacana porque, embora sejam lentes de praticamente diafragma idêntico, são lentes com propostas diferentes para resultados estéticos diferentes. Essas aqui similares às ARRI Ultra Prime e as Iniciatena similares também às ARRI Signature Prime. Então tu vê, são diferentes e lógico, esse comparativo que eu faço é apenas um comparativo, de fato. Elas não são iguais, não só pelo preço, mas eventualmente uma pessoa técnica consegue encontrar as diferenças. Mas a Nice recentemente lançou também as Nice Oris, que seria um set que compete com as Deseo Arliss, só que lógico, isso eu tô falando para quem tem cacife para pagar isso, né? $10 mil num set de 5 lentes Nice Oris não é bem assim, né? Mas outro set bacana da Deseo, que fez parceria junto com a Taipoc, que nos chamou a atenção, foi o set de Chimera C, um set de 5 lentes T1.5. Eu já vi que elas têm bastante briefing de foco, mas lógico, uma lente naquele preço tu precisa sacrificar alguma coisa. E elas chegaram também no mount Leica M, é um mount muito antigo. Eu tinha criado um pouco de preconceito a respeito disso, afinal hoje o mercado está com outra proposta. Mas o que aconteceu foi que a Taipoc lançou opções de adaptadores com a opção Lock. Aí já vale muito mais a pena, porque tu tem a possibilidade de usar as lentes em diversos tipos de câmera mirrorless e ainda ter a segurança de um adaptador lock, que daí também não vai ter problema nenhum com nenhum tipo de follow focus. E você que ouviu falar desse set de Chimera C é nosso cliente e quem sabe teria interesse em utilizá-las, deixa aqui nos comentários, vai valer bastante a pena dar uma lida em quem está interessado e até mesmo nos dá ânimo para eventualmente comprar esse set. Enfim, nesse papo aqui a gente falou sobre outras lentes, falamos sobre as Deseo Vespid, mas sem dúvida a linha Vespid, seja o set completo delas ou essas 3 lentes aqui, na época que elas chegaram no mercado, o preço de compra ou de locação que elas têm ainda hoje são lentes que revolucionaram o mercado audiovisual não só brasileiro, mas mundial. Bom, é isso por hoje. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até agora. Por favor, deixe seu like caso tenha gostado, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Isso já nos ajuda muito. Valeu, gurizada. Até a próxima.